Desculpa aqui que eu tô muito mal, desculpa, tá? Eu vomito 10 vezes por dia. Mais uma vez, o imprestável do Bolsonaro se cagou todinho e precisou cancelar a sua agenda pelo estado de Goiás. É isso mesmo, galera. O inelegível cancelou a agenda que tinha hoje em Goiás e decidiu voltar para Brasília após passar mal. O médico que o operou há 2 meses atrás pretende ir para Brasília amanhã para realizar exames no inelegível que se gaba, de ter aí um físico de atleta. O inelegível estava em um evento em Goiânia quando falou aí do mal-estar. A agenda previa uma visita a um frigorífico onde ele iria almoçar e participar de um churrasco. Mas devido à sua caganeira, ele ficou só 20 minutos no local e decidiu retomar para sua casa. Ontem, durante uma sessão solene na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, o inelegível, já dava sinais ali de indisposição e inclusive disse que ele tem vomitado aí 10 vezes por dia. Desculpa aqui que eu tô muito mal, desculpa, tá? Eu vomito 10 vezes por dia. Mas é aquela coisa, pessoal? Não pode apertar o Bolsonaro que ele já se caga todinho, começa aí a apelar para esse suposto mal-estar que ele diz sentir depois da fakeada, Mas é um covardão mesmo. Pra mim, tudo isso aí não passa de uma encenação, tá? Pra quando chegar a hora dele, enfim, ir pra papuda, ele dá essa desculpa esfarrapada de que não pode ficar lá porque precisa aí de cuidados médicos. Igualzinho a pistoleira Carla Zambelli fez, Agora, falando de outra notícia, galera, vamos falar de gente importante? Vamos falar do Moraes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou nesta quinta-feira que o juiz responsável pela soltura do homem que quebrou o relógio histórico no Palácio do Planalto durante aquela quebradeira do 8 de janeiro seja alvo de investigação. O juiz de direito Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro, que atua na Vara de Execuções Penais de Uberlândia, concedeu, em decisão proferida na sexta-feira, a progressão ao regime semiaberto ao mecânico criminoso Antônio Cláudio Alves Ferreira, condenado, por quebrar o relógio do século XVII nos atos criminosos do 8 de janeiro. Antônio Cláudio deixou a prisão na tarde de quarta-feira sem o uso de tornozeleira eletrônica, medida que, segundo o juiz, foi adotada porque não há tornozeleiras disponíveis no estado. Pois bem, pessoal, agora o juiz que foi tentar fazer a graça aí pro bolsomínio vai ser investigado, Na sua determinação, o ministro Xandão diz o seguinte, abre aspas, a conduta do juiz de direito, Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro, deve, portanto, ser devidamente apurada pela autoridade policial no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, fecha aspas. Xandão ainda ressaltou que esse juiz aí, da comarca de Uberlândia, deu uma decisão fora do âmbito de sua competência. E ainda mandou que o réu, o carinha lá, o bolsomínio que quebrou o relógio, seja preso novamente. E é aquela coisa, pessoal? Se investigar direitinho, com certeza vão achar vestígios desse juiz com o bolsonarismo. Se duvidar, tem doação dele para a campanha de Bolsonaro, tem postagens nas redes sociais apoiando o Bolsonaro, é sempre dessa forma. A soltura desse é um símbolo da tentativa de golpe, esse homem, Então, eu fico imaginando o Supremo vendo a soltura desse homem pela justiça na primeira instância, depois de tudo que passou, como o Eric acabou de explicar, toda a tramitação dessa decisão, eu, na minha opinião, acho uma afronta. Olha, Andréa, é uma afronta, Porque vindo de um juiz, o mínimo que você espera que ele conheça exatamente das regras para você rever uma prisão, decretar uma prisão, fazer uma progressão de pena. Ele sabe muito bem, pelo menos eu imagino, ou então aquela grafia que o ministro Alexandre de Moraes disse que ele era incompetente do ponto de vista de não ser da sua alçada a tomar uma decisão sobre isso, ou então ele é incompetente completamente, que desconhece que ele não pode tomar uma decisão cassando algo que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. O juiz pode não gostar da decisão do ministro Alexandre de Moraes, pode achar que ela foi exagerada, pode achar que o réu tinha bom comportamento e por isso poderia ter a progressão da pena, mesmo não tendo sido atingido o tempo necessário definido pela legislação, mas nesses casos ele tem que ir ao Congresso Nacional convencer deputados e senadores a modificar a lei, o Código Penal, e por aí vai. Não, de repente, tomar uma decisão ilegal, porque ele tomou uma decisão
completamente ilegal do ponto de vista de sua competência em relação ao caso. O Antônio Cláudio Alves Ferreira, mecânico de Minas Gerais, continua solto. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que ele seja preso novamente. Isso depois de uma decisão do juiz da Vara de Execuções Penais de Uberlândia, o juiz Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro. Ele havia concedido progressão do regime fechado para o regime semiaberto, alegando que o mecânico tinha boa conduta carcerária e havia ausência de faltas graves na ficha dele. O mecânico foi condenado a 17 anos de prisão por participar dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Ele foi flagrado por imagens de circuito interno, nas imagens de circuito interno do Palácio do Planalto, também em vídeos feitos por outros manifestantes golpistas que estavam presentes dentro do Palácio do Planalto, quebrando um relógio do século XIX que havia sido presenteado à família real brasileira e estava exposto, portanto. O relógio ficou completamente destruído, levou anos para ser restaurado e já está de volta no Palácio do Planalto. O ministro Alexandre de Moraes refutou vários dos argumentos do juiz da Vara de Execuções Penais de Uberlândia, alegando, por exemplo, que ele não é competente para isso. Isso porque é uma ação que corre no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A gente tem alguns destaques. No primeiro deles, Alexandre de Moraes escreve o seguinte: afirma que o réu é primário, foi condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça, de modo que a sua transferência para o regime semiaberto só poderia ser determinada e exclusivamente por esta Suprema Corte quando o preso tivesse cumprido ao menos 25% da pena, o que não ocorreu no presente caso. Esse homem ficou preso em regime fechado por 1 ano e 7 meses. Isso dá 16% da pena de 17 anos de prisão. E para finalizar, pessoal, você sabia que é possível ganhar dinheiro sem precisar sair de casa? Com a era da internet e o mundo ficando cada vez mais digital, isso agora é totalmente possível. Por isso, quero destacar aqui uma ótima oportunidade de gerar uma renda extra diretamente de casa, usando apenas o seu celular, tá? E não é para ficar milionário e comprar aí Porsche, BMW não, tá? Mas é para fazer uma renda aí boa. Já tem muita gente aí conseguindo ganhar entre 500, 700 e até 3 mil reais por mês com isso. E é claro, quero enfatizar que não é nada ilícito, tá? Não é casa de apostas, nem bets, nada disso. Se você se interessou, é só acessar o link que está na descrição deste vídeo aqui e também no primeiro comentário fixado, tá? E ele vai te levar diretamente para uma conversa com o nosso companheiro Clayson. Lá ele vai te explicar tudo direitinho e tirar todas as suas dúvidas sobre como começar, tá? Então não perde tempo e já clica no link aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Fico por aqui, um grande beijo, até mais, fui!